A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Fico muito feliz poder estar mais uma vez aqui com os irmãos nessa grande festa, né? Que é a nossa Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Desde já quero agradecer, né, a confiança do nosso pastor para estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vamos repetir o verso 19, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Glórias a Jesus. Meus irmãos, o sangue, ele tem um grande valor para nós, é claro, dependemos muito dele, mas também para Deus. Nós vemos essa importância lendo as Escrituras. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 9, versículo 4, nós vemos Deus ordenando a Noé para não comer carne com sangue. E diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 4, a carne, porém com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Mesmo o sangue de bois, bodes, tinha um valor. Para Deus restringir, para Deus atentar, havia um valor que ele dava ao sangue de animais. O sangue de homem, quando vai se retratar sangue de homens, mesmo sendo impiedosos, qualquer homem, Deus chega a ser ameaçador. Lá quando nós lemos Gênesis capítulo 9 ainda, versículos 5 e 6, diz: certamente requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Era olho por olho, dente por dente. Deus deu essas leis, essas recomendações, e naquela época era tão pesada essa questão que mesmo que fosse acidental ao derramar de sangue de algum homem, ele tornava-se fugitivo, a pessoa que mesmo acidentalmente derramasse algum sangue, e ele tinha que viver fugido até a morte do sumo sacerdote. Está claro, então, que o sangue sempre foi precioso aos olhos de Deus. Mesmo com morte de rebelde, Deus atentava para guardar e se preocupava e tinha uma atenção especial ao sangue. Quanto mais Deus se preocupava, valorizava o sangue de animais, o sangue até mesmo de rebeldes, ainda mais de filhos, aí que ele se preocupava mais ainda, aí que ele valoriza mais ainda. É interessante quando nós lemos Salmo 116, verso 15, que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Os mártires, da mesma forma que cantaram os jovens, que não parou a igreja quando mataram, todos aqueles que foram mortos, todo aquele sangue derramado, Deus, ele pediu conta de todos aqueles que estavam ali. Deus sempre atentou a isso. Então nós vemos Deus valorizando o sangue
de animal e dando exemplo de sacrifício, tomando conta e valorizando sangue de homens impiedosos, e também valorizando e atentando a sangue de homens justos. Agora, mais do que um sangue de animal, mais do que o sangue de homens impiedosos, mais do que o sangue de crentes em Cristo Jesus, o sangue mais valioso é o sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Porque este sangue é de uma pessoa inocente e perfeita. Uma pessoa que não teve pecado nenhum. De uma pessoa digna. Não é de um cordeiro. Não é de um animal. Não é de um homem que viveu em pecado e mesmo assim tinha o seu valor. Não é de alguém que crê, mas era de alguém digno. É de uma pessoa que serviu tanto a Deus quanto aos homens. Olha que interessante, Jesus, o tempo que esteve na terra, ele estava servindo ao Pai e também servindo aos homens. Todos aqueles que vieram até ele, ele estendeu a mão, ele abençoou, ele orientou, ele curou. Uma vida dedicada aos homens e a Deus. De uma pessoa divina, porque ele era Deus, era homem e Deus. Olha que sangue precioso. Quando nós começamos a imaginar o sangue de Jesus Cristo, nós temos que ter essas qualidades, esse entendimento. Coloquemos então a inocência, mérito, dignidade. Então imaginemos o valor do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é útil para o povo de Deus de muitas formas. E é interessante essa questão da utilização, da necessidade, é que é de acordo com o momento que você vive e passa. Por exemplo, se você estiver no deserto, e você tiver uma sacola cheia de diamante, e não tiver comida nem bebida, e não tiver como comprar, aquele diamante nada vale. No deserto, quando tiver com fome, o que vai valer é a comida. Enquanto estamos nesta terra, o que nós precisamos verdadeiramente é de sermos purificados pelo sangue de Jesus. Podemos procurar por muitas coisas, mas vamos viver no deserto como com uma bacia de diamante e sem a verdadeira necessidade assumida, sem a necessidade saciada, porque a nossa necessidade é de purificação. Então, dentre muitas coisas dentre muita utilização do sangue de Jesus, que é preciosíssimo, eu quero falar de que é o poder redentor. O poder redentor, ela nos redime da lei. Nós sabemos que todos estávamos sobre a ordenança da lei. Faça isso e vive, não faça, morre. Cristo pagou o preço do resgate, e a lei não é mais o nosso mestre tirano. A lei tem uma terrível maldição. Qualquer que violar um dos seus preceitos morrerá. Porém, Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição em nosso lugar. A lei apavora aqueles que são dela. Olha que interessante. As pessoas da lei, elas sempre ficam com medo de estar sujo, porque não tem o que limpar, não tem como ser lavado, tem apenas que ser coberto. Mas nós
que não estamos sobre a lei, mas sobre a graça, nós podemos recorrer a Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Aleluia! O homem que entende isso, que entende que a lei, as normas daquele tempo eram pesadas e que precisa realmente de um escape, ele encontra a bem-aventurança. A vida dos judeus podia ser muito boa em relação aos gentios, mas quando analisando em relação a nós, eles eram uma escravidão. Imagina você passar sempre em perigo, sempre apuros. Havia na lei lugares que você não podia encostar. Você imagina se você sem querer encostasse num lugar que era amaldiçoado, que você não podia encostar, porque era uma cadeira que sentou não sei quem, e aí você, pequei. E agora? Faz sacrifício, corre, mata animal, mata e esse aqui tem que matar pomba, aquele ali tem que matar um cabrito, aquele ali tem que matar um boi, eu estou sem dinheiro para matar esse, tem cada um tem um que é anualmente, outro por mês, e você ficava aquele sacrifício, aquela correria. Imagina você viver isso. Por isso que Hebreus 10, 11 diz que a lei nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ficava oferecendo vários sacrifícios. Somos livres, irmãos, de todas essas coisas. Primeiro, porque a nossa lei está cumprida. Quem é que cumpriu a lei? Cristo é o fim da lei da justiça. Ele é nosso cumprimento da lei. Olha que paz, olha que tranquilidade. Nossa justiça está terminada, pois somos completos em quem? Em nele. Tudo é por ele, para ele. O nosso sacerdote foi além do véu. Aleluia. O nosso sacerdote, agora ele nos purifica com o próprio sangue e nos livra. Não precisa mais de sangue de animal. Com uma só oferta. Os homens da lei precisavam de várias ofertas. Precisavam de ofertas mensais, anuais e vários tipos. Jesus fez uma única oferta a si mesmo. E quando se ofertou, e o sangue foi derramado ali na cruz do Calvário, não veio mais encobrindo o pecado, mas veio perdoando os nossos pecados. Você entende quão valoroso é este sangue? Quão poderoso é este sangue? Hoje nós estamos numa festa, a qual vamos relembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não podemos cair no erro de não conseguirmos entender, comer indignamente, comer e beber indignamente, ou seja, sem compreender o que é que eu estou me alimentando, o que é que eu estou participando. Não é uma representação de um sangue de um animal, não é a representação de um homem comum, não é de um mártir, mas é o sangue do Cordeiro imaculado do Senhor Jesus. É o sangue imaculado de Jesus, é o sangue precioso de Jesus, é o sangue purificador de Jesus. Aleluia. Valorize este precioso sangue, porque foi assim que ele nos redimiu da escravidão. Tivemos um período de lei, estamos no período da graça, e em todos os períodos, o homem sempre precisou de redenção. Hoje nós estamos aqui
Para você que entrou neste lugar e ainda não recebeu a redenção, ainda não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu lhe convido a se banhar e se purificar neste sangue precioso, que vai te limpar, te lavar e te fazer mais alvo do que a neve. E para você que está dentro deste lugar, e que já é lavado pelo sangue do Cordeiro, tenha um coração jubiloso, agradecido, porque não foste comprado por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Nós não somos valorizados pelo mundo. Às vezes não somos valorizados por nós mesmos, por quem está do nosso lado. O único que te deu o maior valor foi Jesus. Aleluia. Nós não somos merecedores. Nosso valor, mas Jesus pegou aquilo que não é nada, aquilo que estava condenado ao inferno. Ele falou: eu vou dar valor para essa pessoa. Como? Eu vou comprar com o que é mais precioso, com o meu próprio sangue. Ei, a partir do momento que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem um valor que o Senhor Jesus lhe deu. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor, porque Ele tem lhe dado valor, e é de sangue precioso, e este sangue derramado sobre nós, que nos vai dar garantia de entrada diante de Deus, porque quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor Deus, Ele vai ver ao sangue de Jesus nos purificando, e nós vamos chegar lá purificado, justificado, não que sejamos justos, mas justificado pelo Senhor Jesus, e aí sim poderemos ouvir, pode entrar às portas celestiais, porque o sangue de Jesus lhe purificou, e você está agora branco, mais alvo que a neve, para a glória de Deus. Aleluia! Valorize, quando estiver ceando, quando estiver lembrando, quando estiver relembrando a morte do Senhor Jesus, não lembre como se fosse algo vermelhinho descendo lá na cruz. Não, é uma preciosidade. Quando tudo der errado, quando tudo estiver complicado, quando tudo estiver te conduzindo para baixo, lembre que Jesus já te valorizou. O sangue de Jesus tem poder. Essas palavras são o que tem mais de forte no mundo espiritual, e tem que ser na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder. Meu desejo é que possamos sair desta noite, todas as vezes que tiver algo diante de nós, podemos dizer: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Não é apenas uma crendice, não é apenas o emocionalismo, é porque o sangue de Jesus tem poder, porque não é sangue de animal, não é sangue de homem comum, não é sangue de mártir, é sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus tem poder, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.